Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje nós vamos falar de métodos de interpretação constitucional. Esse tema que está dentro da hermenêutica constitucional é um tema que cai com muita frequência, tanto em prova objetiva quanto na segunda etapa, em prova oral. E, além disso, é extremamente importante até mesmo para você conseguir compreender os julgamentos do Supremo. Então, tem que focar muito nesse tema para entender bem. Quando a gente pensa em método, o que é o método de interpretação? Método, gente, é o caminho. É o caminho que o intérprete tem que percorrer para alcançar o sentido da norma. Então, qual é esse caminho? De onde o intérprete sai, para onde ele vai para alcançar o sentido da norma? Então, sempre que a gente pensar em métodos de interpretação constitucional, tem que vir na nossa cabeça os métodos clássicos de interpretação e os novos métodos de interpretação. Quando a gente pensa em métodos clássicos, clássico é o que, gente? Clássico é o que já está consolidado, né? É aquilo que já está muito bem estabelecido, que é antigo. A gente pensa como método clássico aqui o método literal gramatical, aquele segundo o qual interpretar é buscar o significado das palavras que compõem a norma. Esse é o método literal ou gramatical, que é um método muito importante, a gente sempre vai usar. Se eu digo para você que você pode sentar numa cadeira, cadeira não é mesa, cadeira não é chão, cadeira não é helicóptero, mas não resolve o seu problema de interpretação, porque cadeira pode ter braço, pode não ter, pode ser de ferro, pode ser de madeira, pode ser acolchoado, pode não ser, mas é óbvio que a gente parte dessa interpretação literal gramatical para depois, ir para o resto, já que ela exclui uma infinidade de outras possibilidades de interpretação. Bem, então método literal gramatical. Tem o método histórico também. O método histórico nos diz que interpretar é buscar a origem da norma, o que motivou a criação daquela norma, qual foi o processo histórico que levou à criação da norma. Então, se você quiser interpretar a Constituição, é preciso ir ali nos anais da Constituinte para entender quais foram as discussões que existiram na época, para você entender cada um dos dispositivos da Constituição. Esse é o método histórico. Além disso, a gente tem um método sistêmico, segundo o qual uma norma não pode ser interpretada isoladamente, mas sim em conjunto com as outras normas do ordenamento jurídico. E, por fim, você tem um método teleológico. O método teleológico é aquele que busca interpretar a partir do objetivo da norma, a partir da finalidade da norma. Eu passei um pouco rápido por esses quatro, o método literal gramatical, o método histórico, o método sistêmico e o método teleológico, porque são métodos clássicos. Desde que a gente consegue estudar a interpretação das normas, que a gente fala deles. Aliás, o Savigny já tinha sistematizado bem esses quatro métodos de interpretação. Então, esses são os métodos clássicos, aqueles mais antigos, aqueles que a gente vai usar para interpretar basicamente qualquer norma do ordenamento jurídico. Na minha prova da Procuradoria do Estado de Goiás, quando eu passei lá, já faz um bom tempo, isso foi 2006, foi perguntado na segunda etapa, gente, se esses métodos clássicos de interpretação ainda eram válidos para interpretar a Constituição. E sim, são métodos úteis, você ainda pode usar, mas a resposta para tirar o 10 lá é que, apesar de válidos, esses métodos não eram suficientes, porque a gente precisa lançar a mão dos novos métodos de interpretação constitucional. Quando a gente pensa em novos métodos de interpretação constitucional, tem uns nomezinhos que assustam, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês com as palavras mais simples possíveis, para que você consiga entender isso de vez, consiga fixar e nunca mais esqueça, tá? O primeiro novo método de interpretação constitucional é o método tópico problemático. Esse método parte de uma ideia muito simples, segundo a qual as normas constitucionais são muito abertas, muito principiológicas, e por isso não é um ponto de partida seguro a gente interpretar partindo da norma para o problema. Na verdade, a gente tem que partir do problema para a norma, e aí fica com essa ideia na cabeça que sempre que aparecer o método tópico problemático na sua prova, vai cair essa expressão do problema para a norma. Como assim, Gustavo? Gente, olha só,
Vocês sabem, por exemplo, que existe lá o contrato de fiança, como um contrato acessório dentro do contrato de locação. Uma vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que esse contrato de fiança dentro do contrato de locação era inconstitucional na parte em que permitia que o fiador perdesse um bem de família dele para saldar aquela dívida do contrato de locação. Ele disse o seguinte: ora, se nem o locatário, que é o devedor principal, pode perder um bem de família dele, perder uma casa dele, por conta da dívida com aquela locação, imagine o fiador, que sequer é o devedor principal, ele é um mero garantidor do contrato. Como é que eu faço com que esse garantidor perca um bem de família dele, a casa dele, para pagar uma dívida que sequer é dele? Isso fere o direito à moradia. Eu não posso tirar o fiador da casa dele, jogar ele na rua, para ele poder saldar uma dívida que nem é dele. Bem, o STF se reuniu depois em plenário e disse que esse dispositivo é constitucional. Com base em qual direito? Com base no direito à moradia. Segundo o STF, se a gente acabar com a força desse contrato de fiança, lá nos contratos de locação, vai impedir que milhares e milhares e milhares de pessoas tenham acesso a imóveis, já que muita gente não tem como oferecer outra garantia e o locador precisa de uma garantia forte para alocar o seu imóvel. Então isso é constitucional sim, porque permite o acesso de milhares de pessoas à moradia. Então observem como o mesmo direito à moradia, serviu para que houvesse aqui duas interpretações completamente divergentes sobre o mesmo problema. Então, segundo o STF, esse contrato era constitucional, mas o direito à moradia em si não nos diz exatamente como resolver esse problema. Por isso que esse método tópico problemático defende a ideia de que, na verdade, você parte do problema para a norma. Você foca no problema, você resolve o problema a partir das chamadas topoi. O que é topoi? Topoi são pontos de vista normalmente aceitos numa sociedade. Honestidade, probidade, vedação do enriquecimento ilícito, boa-fé e por aí vai. Proteção da criança, do adolescente, do idoso. Então você interpreta, você resolve o problema primeiro, ali no caso concreto, utilizando essas topoi, e depois que você resolve o problema, você vai até a norma, você vai até a Constituição, buscar uma norma para fundamentar uma decisão que você já tomou. É aquela ideia que a gente ouve por aí, que acontece às vezes até de forma inconsciente, de que primeiro eu resolvo o problema, depois eu vejo como eu vou fundamentar. Então o método tópico problemático é essa ideia, tá? O intérprete se debruça sobre o problema, é o problema que é realmente importante. Depois que ele resolve o problema, a partir dessas topoi, a partir desses pontos de vista normalmente aceitos, aí ele busca uma norma para fundamentar uma decisão já tomada. Bem, esse é o método tópico problemático, mas o Conrad Hesse, ele vai falar do método hermenêutico concretizador. O que é esse método hermenêutico concretizador? Olha, ele vai partir de uma crítica evidente ao método tópico problemático. Ele vai partir da seguinte ideia: olha, é um exagero falar que eu estou interpretando a Constituição e primeiro resolver o problema e depois buscar uma norma para fundamentar. Isso é um exagero. Então, na verdade, o intérprete parte da norma para o problema. Então, o caminho é inverso, não é do problema para a norma, o caminho é da norma para o problema. Primeiro ele vai se debruçar sobre a norma. Mas, segundo o Conrad Hesse, não é simples assim. Na verdade, o intérprete parte de uma pré-compreensão da norma. Todo mundo, na hora de interpretar, cada pessoa ali na hora de interpretar, ele parte de uma pré-compreensão que ele já tem sobre aquela norma. Como assim? Olha só, gente, imagine um juiz muito bem casado, com 2 filhas, uma shih tzu, lá todo satisfeito, julgando uma ação de divórcio. Agora imagine um outro juiz que está no 4º casamento, tem 5 PAs no conta-cheque, aquela confusão, julgando uma ação de divórcio também. Vocês concordam que cada juiz desse já tem uma pré-compreensão do que é o divórcio? Então, gente, o intérprete, ele parte dessa pré-compreensão da norma para o problema.
Olha que ideia interessante, gente. Aqui vai surgir a ideia do protagonismo do intérprete. O intérprete, ele é um protagonista. Ele não é um sujeito passivo aqui na interpretação. Ele é um protagonista. Ou seja, quem interpreta é importante para o resultado da interpretação. Se eu estou interpretando, isso é importante para o resultado da interpretação. Se é você que está interpretando, isso é importante para o resultado da interpretação. Então, olha a importância que os ministros do Supremo têm, já que eles dão a última palavra sobre matéria constitucional. Se eles interpretam ali, isso é importante para o resultado da interpretação. Por isso, a necessidade de ter muito cuidado nessa formação do Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, mas segundo esse método ainda, né, esse método hermenêutico concretizador, você só consegue entender o sentido de uma norma verdadeiramente quando você aplica essa norma a um problema. Mas quando a gente tenta resolver um problema aplicando essa norma, você descobre qual é o sentido da norma. Então você interpreta aplicando e aplica interpretando. É um círculo que você já deve ter ouvido aí com o nome de círculo hermenêutico. É a ideia de que eu só consigo interpretar resolvendo um problema, mas toda vez que eu tento resolver um problema eu descubro o significado de uma norma. Então, eu interpreto aplicando e aplico interpretando. É um círculo, são dois momentos muito próximos ali, que a gente não sabe onde começa, onde termina. Por isso é um círculo, tá? Então, gente, esse é o método hermenêutico concretizador. O terceiro método é o método científico espiritual. Eu brinco, né, que o Smendi, né, quando foi falar desse método científico espiritual, ele tentou estudar o método tópico problemático, não entendeu nada. Foi estudar o método hermenêutico concretizador, círculo hermenêutico, protagonista do intérprete, achou aquele negócio mais difícil ainda e falou, eu vou criar um negócio muito doido aqui para mim. E criou esse método científico espiritual. Olha só que negócio mais estranho, né? Mas é bem simples a ideia dele. A ideia do Smendi aí nesse método científico espiritual é que a principal tarefa do intérprete é garantir a integração entre o espírito da Constituição e o espírito da sociedade, não sendo o texto da Constituição um obstáculo intransponível para isso. Se o intérprete tiver que ultrapassar a literalidade do texto para garantir essa integração entre o espírito da Constituição e o espírito da sociedade, ele deve fazer. Porque é essa integração que é importante, é essa integração que a gente tem que conseguir manter a todo custo. Então, se você pegar lá o artigo 226 da Constituição, está dito que o Estado vai reconhecer a união estável entre o homem e a mulher. Não tem como ser mais claro que isso. A Constituição não fala entre homens, a Constituição não fala entre pessoas, a Constituição fala a união estável entre o homem e a mulher. Porém, como ignorar o fato de que existem milhões de casais gays morando junto, constituindo família, patrimônio, filhos. Então, a Constituição não pode ficar totalmente dissociada da sociedade. Então, é preciso que haja uma integração entre o que está acontecendo na sociedade e o que está no texto constitucional. Então, o limite ali do texto não é um limite intransponível. Então, onde está ali o Estado reconhecerá a união estável entre o homem e a mulher, nós podemos ultrapassar esse texto e entender que o Estado vai reconhecer a união estável entre pessoas. Por quê? Porque é preciso garantir a integração entre Constituição e sociedade. A Constituição não pode ignorar o fato de que milhões de pessoas dessa sociedade vivem em casais homossexuais. Certo? Legal, galera. E por fim, a gente tem um método chamado normativo estruturante. Esse método é bem legal. Esse método vai dizer que o que está à vista, o que está do lado de fora, o que a gente está vendo é apenas, gente, na hora de interpretar, é apenas a ponta de um iceberg. Então, quando a gente estuda o texto constitucional, ou o que eles vão chamar aqui de programa normativo, é apenas a ponta de um iceberg. Porque é só o que está de fora, é só o que a gente está vendo ali a olho nu, é só o que está mais evidente. Mas, na verdade, o intérprete vai tirar a norma não é desse programa normativo, não é do texto normativo, não é da ponta do iceberg. Ele vai tirar a norma do iceberg inteiro. Ele vai tirar a norma do que a gente chama de âmbito normativo.
O âmbito normativo inclui o que está de fora do iceberg ali, esse texto, esse programa normativo, mas inclui uma série de outras coisas que está ali debaixo d'água e que a gente está levando em consideração na hora de interpretar também, apesar de não ser tão evidente, apesar de não estar ali do lado de fora, visto a olho nu. Então há várias outras coisas que a gente leva em consideração na hora de interpretar. Qual é a consequência política daquela decisão? Qual é a consequência econômica? Qual é o resultado na opinião pública? Quais são os reflexos internacionais daquela decisão? Qual é o aumento ou diminuição de processos naquele tribunal em razão daquela decisão? O que esse precedente vai gerar de reflexos ali nos julgamentos? Tudo isso é levado em consideração na hora de interpretar. Então, quando a gente começa a interpretar a Constituição, o programa normativo, o texto normativo, eu não estou interpretando apenas ali o artigo 5º, o artigo 10º, o artigo 15º, não é isso. Eu estou interpretando uma série de outras coisas que, a partir de tudo aquilo, é que eu vou chegar no resultado da minha interpretação, que eu vou saber qual é a norma aplicável ao caso concreto, tá? Então, galera, em linhas gerais, são esses 4 métodos de interpretação, chamados novos métodos de interpretação constitucional. E antes de eu finalizar aqui, não esquece, aperta o joinha para mim, aperta o joinha aí, por favor, deixe seu comentário e comentem, gente, com os amigos, né? Falem aí do canal Constitucionalista, vamos fazer o canal crescer. Estamos quase chegando a 250 inscritos. Quando chegar, eu vou trazer a parte 2 daquele vídeo lá do mandado de segurança, como eu prometi, tá? Então me ajuda, galera, vamos fazer o canal crescer, tá? Pra gente terminar, eu queria falar para vocês o seguinte: desses novos métodos de interpretação constitucional, tem 2 coisas que a gente tem que observar. A primeira é que há uma semelhança entre os 4, vocês concordam comigo? Olha, de um jeito ou de outro, esses métodos estão falando mais ou menos a mesma coisa. Esses métodos estão dizendo que a Constituição, o texto constitucional, não encerra a interpretação. Tem muito mais coisas que a gente leva em consideração na hora de interpretar. O método tópico problemático vai dar uma importância enorme ali para o caso concreto, o hermenêutico concretizador para a pessoa do intérprete, o científico espiritual para essa necessidade de integração e o normativo estruturante por tudo aquilo que está subjacente à interpretação constitucional. Mas todos eles estão dizendo a mesma coisa: olha, interpretar é muito mais do que saber qual é o sentido ali das palavras, né, do texto constitucional apenas. E a outra observação que eu queria fazer é que também existe uma grande crítica a esses métodos. Dá para a gente perceber aqui, a partir do que eu falei, que esses métodos geram um certo relativismo. A gente não sabe mais o que é a Constituição. A Constituição é o que o Supremo diz. É só entendendo o que o Supremo diz sobre o que é a Constituição é que a gente vai conseguir compreender o que é a Constituição. Por quê? Porque esses novos métodos de interpretação constitucional deram um espaço muito grande para os julgadores, para os intérpretes da Constituição irem além do texto constitucional. E isso é a raiz desse excesso de ativismo judicial que a gente está vendo hoje no Supremo Tribunal Federal e que todo mundo critica. É por conta desse excesso de liberdade que foi dado a partir desses novos métodos de interpretação constitucional. Certo? Gente, brigadão, obrigado por terem ficado comigo até agora. Curtem, compartilhem e vamos juntos aí. Um abraço, tchau, tchau!